Bom dia. Primeiro, só para vocês entenderem quem eu sou, né, e por que o Álvaro pediu para eu falar sobre a retradução para vocês. Eu fiz, na verdade, o mestrado e o doutorado com o Álvaro na USP, a partir de 2013, 2014. E o meu mestrado ele foi sobre retradução. Teve inclusive um capítulo inicial da dissertação que era um apanhado bem teórico assim sobre retradução. O doutorado também foi sobre retradução, mas aí mais, na verdade, no sentido de propor uma retradução propriamente dita de uma obra do Baudelaire chamada Mon cœur vous salue, que é uma obra póstuma que a rigor não existe, etc. E a gente publicou juntos, eu e o Álvaro, um livro sobre retradução, que inclusive eu vou colocar em algum lugar, vocês vão ter o link para esse livro, para algumas coisas que eu vou falar aqui durante essa aula, entre aspas. E uma última coisa é que no ano passado, na verdade eu depois do doutorado eu comecei um pós-doutorado com o Álvaro, que acabou ano passado, e no segundo semestre do ano passado eu dei uma disciplina sobre retradução. Então, na verdade eu tenho um material próprio, assim, pronto sobre retradução, e foi por isso que o Álvaro me pediu para falar com vocês. Esse texto sobre retradução que ele passou, eu escrevi com ele já tem um certo tempo, então teve até algumas mudanças, assim, que eu vou comentar um pouco rapidamente. Essa aula, né, não é bem uma aula, na verdade são algumas indicações de questões, de certos pontos sobre essa discussão sobre retradução que eu acho que vocês devem ter em mente ao ler esse texto e ao pensar nesse assunto. Então, na verdade, vão ser dois vídeos, né? O primeiro falando sobre a retradução, o que é retradução, e o primeiro momento em que se sistematiza esse pensamento sobre retradução. E aí o trabalho do Bergman, né, é fundamental, o Antônio Bergman. Eu vou falar um pouco dele, eu falo dele no texto também. E na segunda parte, né, no segundo vídeo, vai ser como que a retradução ela é vista atualmente, né, essa questão da retradução, as críticas que fizeram ao Bergman, e que estão lá no meu texto também, né, no texto que eu escrevi com o Álvaro. E aí eu vou falar um pouco também, na verdade, de uma coisa que não está no texto, é uma coisa que eu tenho pensado mais recentemente, e não só eu, na verdade, obviamente, mas as críticas que a gente faz, as críticas que fizeram ao Bergman, ou seja, o fato de que essas críticas elas também eram bastante questionáveis, e vocês vão entender porquê, enfim, ao longo do que eu vou falar aqui. Só uma última coisa antes de começar, que eu queria fazer uma pequena propaganda, porque atualmente eu estou no Cefet de Minas, né, no Centro Federal de Educação Tecnológica, como professor efetivo, enfim, e como esse vídeo ele vai chegar a uma quantidade razoável de pessoas, né, da turma, e muita gente eu sei que está fazendo a disciplina como aluno especial, como ouvinte, ou seja, ainda está num processo, né, de entrar em programa de pós-graduação, etc., de vocês darem uma olhada, e eu também vou colocar esse link em algum lugar, que eu não sei qual é ainda, no programa de pós-graduação que tem no Cefet, que é um programa de pós-graduação em letras, e que tem lá 4 linhas de pesquisa. E para quem trabalha com edição, com tecnologia, essa interface entre tradução e edição, é um programa que pode ser bastante interessante, é um programa bem jovem, assim, o corpo docente também é bastante jovem, mas que já tem um conceito CAPES 4 e numa linha ascendente, né? Então, na próxima avaliação, espera-se que esteja em 5, enfim. Enfim. Bom, então, para começar, primeiro a gente pode pensar no que nos dizem, né, os dicionários sobre a retradução.
De maneira geral, e eu vou mandar para vocês também o PDF disso, um PDF dos slides que eu preparei para o curso do semestre passado, mas aí eu vou, na verdade, editar, adaptar esses slides. Mas vocês vão ver lá que, de maneira geral, quando a gente pega o dicionário Wise, o dicionário Aurélio, os dicionários em francês também, o Trésor de la langue française, enfim, a gente vê que a retradução ela é sempre significada como nova tradução, ou seja, a gente traduz de novo uma coisa, então isso é uma retradução. O dicionário da Mona Baker, na verdade não é o dicionário, não, a enciclopédia de tradução da Mona Baker, na primeira edição não tinha o termo retradução. Na segunda edição passa a ter o termo retradução e basicamente com dois sentidos possíveis. Um sentido de retradução seria simplesmente traduzir um texto que já foi traduzido antes, ou seja, uma nova tradução de um texto que já foi traduzido, ou então uma tradução indireta, ou seja, aquele exemplo que todo mundo conhece, né? Ali nos anos 60, quando traduzia Dostoiévski no Brasil, era geralmente traduzir a tradução francesa. Então a gente estava fazendo uma retradução no Brasil. De maneira geral, tem no próprio texto que vocês leram, né, que eu escrevi com o Álvaro, tem lá vários outros sentidos para retradução, mas a gente pode resumir dessa maneira. São essas duas acepções as mais conhecidas e aceitas. Nesse verbete da enciclopédia da Mona Baker, vocês vão ver que quando ela vai definir retradução, ela vai partir muito da ideia de hipótese da retradução, e ela vai associar essa hipótese da retradução ao trabalho do Bergman, a um texto do Bergman de 1990, que está lá nesse texto que vocês leram, meu e do Álvaro. A gente fala bastante desse texto, e ela associa o pensamento sobre retradução, o pensamento mais sistemático sobre retradução, a esse texto. E eu vou falar um pouco desse texto daqui a pouco. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nesses slides que eu vou deixar lá para vocês também tem alguns marcos dos estudos de retradução, tanto no Brasil quanto no exterior. E lá também vocês vão ver nesse slide que o trabalho do Bergman, de 1990, esse artigo do Bergman, é, por assim dizer, uma espécie de texto fundador mesmo. É o primeiro que olha para a retradução como uma questão teórica mesmo. Bom, então a gente vai olhar um pouco mais de perto esse texto do Bergman, que é essa primeira parte, né, da aula, desse primeiro vídeo. Primeiro, o Bergman ele foi o primeiro a pensar sistematicamente na questão da retradução, pensar a retradução como um conceito mesmo, como uma noção teórica, mas antes dele a gente encontra outros autores usando o termo retradução. A gente encontra, por exemplo, o Steiner, naquele livro dele, né, do Depois de Babel, tem uma partezinha que ele fala em retradução. O próprio Michonnik, nos anos 70, ele já usava o termo retradução, mas nunca parou para escrever sobre retradução. O que é retradução, o que está implicado na retradução, etc, etc. O próprio Goethe, na verdade, e isso o próprio Bergman fala no texto dele, ele não usa o termo retradução, mas a maneira como ele enxerga aquelas três fases de recepção de uma obra, etc., remete a um pensamento sobre a retradução, sobre traduzir de novo, e a repetição, né, do gesto tradutório, retradutório. Bom, eu não vou esgotar esse texto do Bergman aqui, obviamente. Na verdade, como eu já falei antes, eu só quero dar algumas pistas de leitura e organizar a cabeça de vocês na medida do possível. Bom, o que é esse texto, né, do Bergman? A primeira coisa é que ele fala da retradução como espaço da tradução. Isso está no próprio título. E o que quer dizer a retradução como espaço da tradução? Quando ele fala espaço, e ele mesmo diz isso, ele está falando do espaço em que a tradução pode alcançar o sucesso, né? O accomplissement, ou seja, o sucesso, o acabamento da tradução. Ou seja, a retradução ela seria uma possibilidade
de dar conta da insuficiência de toda a tradução. Isso tem a ver, inclusive, com as razões pelas quais a gente retraduz, ou seja, por que a gente vai traduzir de novo uma coisa que já foi traduzida antes? Por que a gente vai fazer de novo algo que já foi feito antes? Né? Essa é uma das questões fundamentais do pensamento sobre a retradução. E o Bergman ele vai falar duas coisas. Ele vai falar que, de um lado, a gente tem a caducidade de toda a tradução, ou seja, as traduções envelhecem, por isso a gente tem que traduzir de novo, porque aquela tradução não consegue mais materializar, dar conta da comunicação dessa obra original, que são alguns termos que ele mesmo utiliza, né? E uma outra questão é o inacabamento. Isso é bastante importante. Ele vai dizer que nenhuma tradução é a tradução, então por isso mesmo a gente pode sempre traduzir de novo. Eu estou dizendo que isso é importante porque as críticas que vão ser feitas ao Bergman mais tarde, elas esquecem um pouco esses pequenos detalhes que eu estou trazendo aqui nessa primeira parte. E aí vocês vão entender no final as críticas que eu vou fazer, as próprias críticas que fizeram ao Bergman. E aí, numa certa altura do texto, o Bergman ele descobre que essa caducidade, essa insuficiência das traduções, né, ou seja, apesar da caducidade das traduções, apesar do fato das traduções envelhecerem, apesar do fato das traduções serem insuficientes, ou seja, as traduções não são totais, não são definitivas, tem algumas traduções que parecem resistir ao tempo, ou seja, algumas traduções que parecem se constituir como esse espaço da tradução, ou seja, esse espaço em que a tradução atinge o sucesso, vamos dizer assim, ou seja, em que a caducidade é suspensa, aquela tradução ela para de envelhecer, ou pelo menos de envelhecer de uma maneira tão óbvia, tão perceptível, e aquele discurso da insuficiência também é temporariamente suspenso, ou seja, no lugar de um discurso da insuficiência, a tradução não deu conta disso, não deu conta disso, não deu conta disso, não deu conta disso. Aquela tradução ela passa a instaurar um discurso da abundância. Ou seja, você acaba gerando uma série de críticas sobre aquela tradução que são tão produtivas e tão inesgotáveis e tão irredutíveis, para usar um termo que tem muito a ver com o pensamento sobre a retradução, quanto o próprio original. Essas são as chamadas grandes traduções, como o Bergman chama. E ele vai dizer, por exemplo, eu peguei aqui alguns trechos do texto dele, ele vai dizer a Vulgata de São Jerônimo, a Bíblia de Lutero, o Plutarco de Amiot, as Mil e Uma Noites de Galland, o Shakespeare de Schlegel, a Antígona de Hölderlin, o Paraíso Perdido, do John Milton, por Chateaubriand, o Edgar Allan Poe, do Baudelaire, todas essas são grandes traduções. Ou seja, são traduções que, de certo modo, não envelhecem, ou envelhecem mais devagar, e elas se colocam como um acontecimento naquela língua de chegada, naquela língua-cultura de chegada, a gente poderia chamar, inclusive. Ou seja, ele inclusive traz algumas características das grandes traduções. Ele vai dizer que, inicialmente, elas são um evento na língua de chegada, um evento, ou seja, um acontecimento, né? Aí é uma questão de tradução. Essa tradução, essa grande tradução, ela se caracteriza por uma extrema sistematicidade, pelo menos igual à do original. Ela é o lugar de um encontro entre a língua do original e a língua do tradutor. Ela cria uma intensa ligação com o original, que é medida pelo impacto que esta tem sobre a cultura receptora. Ela constitui um precedente incontornável para a atividade de tradução contemporânea. E todas essas grandes traduções são retraduções. Isso é muito importante. É quando o Bergman liga essa ideia de grande tradução à ideia de retradução. E aí vem um problema, porque quando a gente pega esses exemplos que ele deu, a gente vê que, a rigor, nem todos eles são retraduções.
muitas dessas grandes traduções são, na verdade, a primeira tradução naquela língua, cultura receptora. E aí o que acontece? Para dar conta disso, o Bergman ele vai redefinir o próprio conceito de retradução e tornar esse conceito de retradução muito menos óbvio, muito mais sutil, muito mais complexo do que simplesmente essa ideia geral, generalizada de que retradução é uma nova tradução. E ele vai dizer que, a partir, né, de maneira bastante simplificada, a gente poderia ficar discutindo isso eternamente aqui, mas para simplificar as coisas, ele vai dizer basicamente que a partir do momento que aquele autor já foi traduzido, aquele autor já entrou nessa operação de ser traduzido, qualquer outra coisa que você traduza depois dele já é uma retradução. É um pouco como se a retradução, né, ela se desse não no plano dos textos individualmente, mas no plano das poéticas. Então, vamos supor, se o Baudelaire já havia traduzido antes alguns contos do Poe, lá no século XIX, quando ele traduz o Corvo do Poe, que é um poema, né, apesar de ser a primeira tradução em francês, aquilo já é uma retradução, porque o Poe já tinha sido traduzido anteriormente, já tinha entrado nesse funcionamento de ser submetido ao gesto tradutor, né? Uma outra coisa importante é a questão do momento favorável, ou seja, é o kairos, né, que o Bergman usa. Tem um certo momento que essa série retradutória ela é suspensa e surge uma grande tradução. Uma grande tradução, repito, que suspende esse discurso da insuficiência por um tempo e instaura o discurso da abundância. Esse momento favorável que surge a grande tradução tem a ver com o impulso tradutor de um sujeito, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas está lá no texto do Bergman, e tem a ver com a necessidade da própria cultura receptora, né, de que aquela obra seja, enfim, traduzida suficientemente. Então você tem aí esse momento, que é um momento meio que de estabilização temporária daquela série retradutória, né? Em 94, o Yves Gambier, ele publica um artigo sobre retradução naquela revista canadense, né, chamada Metá. Junto com esse texto do Bergman que eu acabei de falar sobre ele, esse também é um texto muito fundamental ali no surgimento dos estudos de retradução, vamos dizer assim, é uma expressão minha, ninguém fala esse termo. Lá ele basicamente reafirma o que o Bergman fala, ele basicamente resume o texto do Bergman, traz algumas questões que ele acha que são muito fundamentais, né, nos estudos sobre retradução que começariam a ser feitos a partir daquele momento. E ele inventa a tal da hipótese da retradução, que eu falei lá no início, que lá no verbete da enciclopédia da tradução da Mona Baker, quando aparece retradução, ela fala dessa hipótese da retradução que viria do Bergman. Nesse texto 94 do Gambier é que ele inventa essa história de hipótese da retradução, que é uma hipótese que ele diz que estaria no texto do Bergman e está um pouco, mas não totalmente, que é bastante simples de entender. É a ideia do retour e do détour, né? Do retorno e do desvio. Ou seja, a tradução, a primeira tradução, ela é necessariamente um desvio, ou seja, você se aproxima daquele texto original de uma maneira mais ou menos indireta, ou seja, você traduz familiarizando o máximo possível aquilo para aquela cultura receptora. Isso tem a ver, inclusive, com Goethe, enfim, mas isso é outra história. E a retradução seria a possibilidade do retour, ou seja, do retorno ao texto. Ou seja, a retradução seria uma espécie de gesto linear, cronológico, evolutivo, em direção a um retorno cada vez mais colado ao texto, a letra do texto, para usar um termo bergmaniano. Essa é a hipótese da retradução, que o Gambier vai dizer que está no texto do Bergman, e um pouco está, mas não totalmente. Na verdade, no texto do Bergman as coisas são mais sutis do que isso. Bom, em 2012 o Gambier ele publica um novo trabalho,
Nesse trabalho ele releu Bergman e aí, diferentemente do texto dele de 94, ele vai começar a criticar o Bergman e ele vai meio que inaugurar ou resumir uma série de críticas que vão começar a ser feitas ao trabalho fundador do Bergman sobre retradução. E aí são essas críticas que eu vou falar no próximo vídeo, né? E eu vou falar um pouco também como que a gente pode trabalhar em termos de pesquisa, mesmo em termos práticos, né? Na universidade, num programa de pós-graduação, iniciando um mestrado, iniciando um doutorado, como que a gente pode usar a retradução nos nossos trabalhos, né? Nas nossas pesquisas.